Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em TCC e supervisora clínica. E hoje vamos falar sobre a ansiedade, um tema que afeta muitas pessoas em diferentes contextos, especialmente no ambiente de trabalho. Esse podcast é apoiado pela Clínica Foco, onde eu sou supervisora clínica. A Foco oferece atendimento psicoterápico de qualidade e para saber mais sobre agendamentos, basta acessar o QR Code na tela e acessar o site. E para essa conversa, trouxemos duas convidadas incríveis. A primeira é Estefânia Costa, professora de História e coordenadora escolar há 10 anos, que vai compartilhar suas experiências sobre como a ansiedade impacta a sua vida e o seu trabalho. E a nossa especialista é Fernanda Coutinho, pós-doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e doutora em Saúde Mental pelo IPUB-UFRJ. Ela irá nos ajudar a entender melhor a ansiedade e suas implicações na saúde mental. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês estarem aqui nesse bate-papo com a gente. Sejam bem-vindas. Obrigada por trazer a tua história. Obrigada por trazer conhecimento aqui pra gente. Obrigada pelo convite. Fernanda é uma querida. Sasha, foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada a vocês pra gente dar uma oportunidade da gente falar um pouquinho desse tema, tá? Obrigada, meninas. O prazer é todo meu. Então, para a gente começar esse bate-papo, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você começou a dar aula, quando que a ansiedade apareceu na tua vida. Então, eu me formei, sou graduada em História e Filosofia, e aí já me formei uns 15 anos, trabalho com isso, né? Dou aula há uns 15 anos, mais ou menos, em torno disso. E esqueci, eu não consigo mensurar se eu já era uma pessoa ansiosa, né? Mas eu consigo definir que eu consigo ter essa percepção de ansiedade, principalmente quando a gente precisou se reinventar em termos de educação no período da pandemia. Então, assim, esse auge eu consigo dizer para você que isso me gerava ansiedade. Então, assim, a gente dormia e acordava pensando num novo modelo que não existia até então para um segmento que a gente trabalhava. E aí, essa percepção de ansiedade eu começo a ter principalmente nesse período. A gente brinca dizendo assim, passou a pandemia, a gente tá ainda muito cansado. A gente fez uma reunião uma vez para pensar, cara, por que a galera tá tão cansada? A gente chega na metade do ano e já tá todo mundo muito cansado. E aí é o reflexo disso. A gente consegue ter uma percepção clara de que a gente não conseguiu ainda zerar a conta, entendeu? De tudo que a gente precisou em termos de educação no Brasil, de se reinventar, de dar conta. E aí foi um caos, acho que assim, para a nossa formação, para a nossa profissão, entende? Então, nesse momento, eu consigo dizer que isso ficou latente para mim. Você está dizendo que não sabe exatamente se teve alguma coisa na infância, adolescência. Tem alguns sinais, Fernanda, na infância, na adolescência, que a gente já pode começar a perceber ali que tem uma ansiedade, alguma coisa mais aparente? Na verdade, sim. Todos nós sentimos ansiedade, né? Eu acho que esse é um ponto importante e até um ponto que torna você entender quando aquilo se torna um transtorno, muitas vezes complicado. Porque a ansiedade, ela faz parte da condição humana, né? Se você é humano, você vai sentir ansiedade em algum momento. Desde a infância, sim. Porque a ansiedade, uma ansiedade, digamos assim, adaptada, né? Usando um termo meio complexo, mas assim, adaptada, é aquela ansiedade em que você, quando você olha para o futuro, você pensa, será que vai dar bom isso aqui, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, você pode estar ansioso desde um show que você tem para ir, até uma festa de aniversário, você tá ansiosa, né? Se a festa vai ser legal, se seus amigos vão. Então, isso é uma ansiedade, né? Ai, tô pensando na festa, a festa vai ser boa, não vai ser boa, as pessoas vêm. Né? Na roupa. Então, você pode ter desde essas ansiedades até uma ansiedade de, será que meu pai vai conseguir pagar a escola esse mês? Será que meus pais vão ter condições de continuar me mantendo na minha escola? Então, quando criança, pensando numa criança, né? Então, essa ansiedade fora
do que seria esperado para uma criança, né? Uma ansiedade com uma preocupação com conta para pagar, com a saúde da família, e já começa a ser uma ansiedade um pouco, assim, fora da idade. Mas ainda assim, dependendo da repercussão disso, digamos assim, na vida dele, né? Do que gera isso na vida dele, ainda assim a gente pode colocar dentro de uma ansiedade. Então, assim, sentimos ansiedade, tá? Crianças sentem ansiedade. Então, essa pergunta de quando é que você começa a identificar a ansiedade, eu vou dizer que todo mundo sente ansiedade. Eu acho que o ideal é assim, quando é que a gente começa a entender que essa ansiedade está fora do tom, né? Está começando a causar prejuízo, mesmo na infância, né? Então, eu acho que a ansiedade, ela começa a causar prejuízo quando ela, na infância, por exemplo, ela muitas vezes isola a criança, ou ela deixa a criança mais irritada. Então, é uma criança que você vê que ela está mais estourada, mais impaciente. Ou é uma criança que dorme mal já. Ou é uma criança que começa a ter um comer emocional, começa, né, a ir muito para a comida, se preocupa com coisas que não são pertinentes à idade. Então, você começa a ver que aquela criança está começando a ter sintomas de ansiedade que não são tão esperados ali dentro daquela ansiedade condição que eu falei para vocês que todos nós sentimos, sabe? Agora, o nível de prejuízo disso é que vai definir, né? Nível de prejuízo é o quê, né? Tá causando prejuízo na escola? Tá causando... Tô falando da criança que você perguntou, né? Então, assim, tá causando prejuízo na escola? Tá causando prejuízo social? Tá causando prejuízo em casa? Aí é hora da gente, muitas vezes, procurar ajuda. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, porque por ser parte da condição humana, elas só entendem que, ela é mais ansiosa do que o normal. Quer ver uma frase que muitas crianças ansiosas escutam? Ela parece um mini adulto, ela se preocupa com coisas de adulto. E muitas vezes isso é até valorizado na família, como se ela fosse muito responsável. E, na verdade, ela tem uma ansiedade que tá um pouquinho além, né? Desregulada. Você tinha isso? Então, acabou de ser reconhecido. Exatamente. Na verdade, assim, acho que eu já apresentava talvez então. E eu volto a dizer, eu só consigo, nem no auge, né, assim, da pandemia que a gente compensou, e aí a gente está falando especificamente em termos de carreira, que a gente precisou compensar toda essa realidade para a educação, né? Eu só consigo mencionar, assim, ter essa percepção depois. Pra mim nessa hora, né? E aí depois, reavaliando o período, aí eu consigo ter essa percepção. Mas quando você fala nós, quem? Desculpa, mas quem? Não, professores. Professores. Tava todo mundo. Dificilmente você pegaria alguém naquela época Mas que estava de escola, de segmento, Fundo 1, Fundo 2. A educação infantil parou. Essa não tinha o que fazer. Mas Fundamental 1, 2... E ensino médio, a gente precisou se reinventar. Num segmento que você não trabalhava com remoto. Nós, em termos de legislação, a gente não tinha esse formato para o nosso segmento. Era 100% presencial. Então, você entra num recesso de 15, prorroga por mais 15, e aí a gente precisou fazer o seguinte, a educação precisa continuar. É um serviço ainda não valorizado no Brasil. Então, a gente já tinha uma noção que ou a gente criaria um formato que a gente pudesse estar continuando produzindo conhecimento em casa, ou a gente estaria fechando. Isso aí era indiscutível. E não aí, existia... como é que era a tua cabeça aí nessa época? Não, quais eram as preocupações? Nessa época eu já ocupava o cargo de coordenação. E aí, não dá para falar nem que o gestor passou ileso na situação. A gente reunia, assim, toda vez na semana, uma das gestoras da empresa que eu trabalho, de sentar e falar assim, a gente orar. Quem é que vai? Aonde assim, qual é o dano colateral menor? A gente estava falando de só no meu segmento, nessa empresa, são 70 colegas, 72 colegas. E aí você não tinha como sustentar todo mundo, porque você reduz para o remoto, ou seja, você sai do presencial para o remoto, e você precisava unir turma, você precisava fazer corte. Então, a tua cabeça, assim, você senta para definir quem é que vai ficar, quem não vai, porque ou sangraria todo mundo, ou você estaria diminuindo o percentual. Então, tu chora, porque, cara, o que tu faz? Colega que trabalhou contigo 2, 3 anos. Como você define quem vai ser Como você define, né? Qual é o crivo que a gente vai fazer? Ansioso, entendeu? E aí a ansiedade explode. Aí você tinha um colega que não se formou para CTI,
né? Ele não era técnico em informática, ele não entendia de programação, ele não entendia de áudio, ele entendia da disciplina que ele se formou para fazer, né, a produção de sala de aula. E aí você começa, oi gente, bom dia, tu não tá vendo mais o teu aluno. E era todos os dias assim. Então era uma realidade muito louca, porque a gente virava o mês e a gente imaginando como é que o cenário ia ficar pra gente. Então, esse momento eu começo, assim, com esses sintomas de comer, dormir muito pouco, full time, trabalho, meia-noite, a gente não tinha horário. Então, esse momento, mas eu só consigo perceber esse quadro depois. No ápice do furacão era... E era zero expectativa, né? Porque a gente não sabia quando que isso ia mudar, né? No auge, no auge do furacão, eu fiz. Eu fiz. Isso é muito interessante. Exatamente isso. Isso é muito interessante, porque assim, ela tá falando que, e eu brinco, né, que os psicólogos que pararam de atender antes da pandemia, se eles voltassem hoje, eles iam ver um outro cenário. Porque quem passou pela pandemia, e eu não estou dizendo as pessoas, né, passaram pela pandemia, elas hoje não são as mesmas de 2019, tá? Realmente. Então, eu que estou no consultório desde 2000, né, eu falo assim, e nesses últimos 24 anos de consultório, esse período pandemia e esse pós-pandemia, mesmo um paciente que chega hoje feliz da vida, né, o cara não vai para terapia se ele tá feliz da vida, mas assim, o cara que tá bem, mas tá ali na terapia, ele vai citar a terapia, a pandemia. Sim. A pandemia é um marco na vida das pessoas, de alguma forma. Desde o adolescente que amou a pandemia porque ele não estudou quase nada, porque a vida ficou fácil para ele ali, ou para o ansioso social que, né, passou a não precisar ter que enfrentar aqueles contatos social. Então, assim, mesmo para quem estava achando bom aquilo de alguma forma, é um marco, né? Então, a pandemia é um marco para as pessoas. E aí, agora a gente pega os pacientes, né, os ansiosos que sejam pós-pandemia, e você vai ver que tem um reflexo disso. Sim. Então, o que ela está dizendo é assim, ali naquele primeiro momento, eu fui fazendo. Eu fui fazendo sempre com uma ansiedade ali do... O que vai acontecer amanhã? Então, a ansiedade é isso, né? A ansiedade é esse olhar para o futuro, porque o futuro pode ser amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano, é futuro, né? Então, assim, o que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou dar conta? E o que será que vai aparecer para mim amanhã como ameaça? Né? Então, qual é a ameaça? Então, a ansiedade, ela se torna patológica, né? Ela se torna algo, assim, ruim e muito desagradável de sentir quando eu penso que eu não sei se eu dou conta do que está por vir. Então, eu não sei se eu dou conta que seja da turma amanhã, dos meus alunos amanhã no online. Eu não sei se eu dou conta da reunião com a coordenação amanhã, do que eles vão me sugerir ou me pedir. Então, esse incerto catastrófico na minha cabeça, eu não sei se eu dou conta. Então, toda vez que eu subestimo a minha capacidade, né, de lidar com aquilo, no sentido de eu não sei se eu dou conta, e eu valorizo o que está por vir, porque eu penso, caramba, isso aqui pode ser terrível, né? Então, amanhã eles podem pedir para eu cortar os meus melhores amigos. Amanhã os alunos podem simplesmente não aparecer mais e todo mundo trancar a escola. Não sei o que vai acontecer mais. Então, quando eu começo a pensar, eu não estou preparado para isso, isso vai me gerar uma ansiedade enorme. E começou Agora, a passar, o ponto que eu achei interessante que ela falou e que eu costumo falar muito, assim, com os meus pacientes, é que, no geral, o ansioso, até o ansioso patológico, que ela falou assim, a Fernanda aqui falando agora, eu acho que eu era ansiosa desde pequena, só que isso começou a aparecer para mim como algo desagradável, ali já, pandemia já, né, mas eu tô entendendo que pós-furacãozão, né? Isso. Então, porque o ansioso, muitas vezes, ele tem recursos, sim, internos para lidar. E ela lidou, né? Então, assim, o problema não é o lidar, ela lidou. Foi ruim, mas ela fez bem. O ponto é a minha imaginação sobre o que pode vir. Sim. Entende? Perfeito. Eu talvez pensar que, será que eu vou dar conta de novo? Talvez eu não dê. E, no geral, eles dão, tá? Só que não adianta a gente falar. Porque eles ficam sempre achando que talvez eu não vá dar. E aí, qual o sintoma físico que você sentia disso tudo? Então, e aí
Eu somatizo, né? O fato de estar muito preocupada, e aí eu acho que a preocupação é barra ansiedade. Então, eu dormia muito pouco nesse período, né? E a gente precisava, no dia seguinte, estar muito cedo no online, porque a gente tentou equalizar ali mais ou menos o horário de aula que a gente tinha para ficar perto da realidade minimamente para esse aluno, né? E aí, quando eu conseguia dormir, era madrugada, acordava e tinha a sensação assim, enorme de que o quarto estava fechando. Tipo assim, eu precisava levantar para tentar dar assim, um descontrole de respiração. Não, vou aqui para a janela, porque peraí, calma, controla. E no dia seguinte, assim, se zerar a etapa e continuar. E você conseguia dormir depois de acordar com falta de ar? Aí você já ficava virada? Não, aí eu já ficava virada. Isso era toda noite ou não? Não, no auge mesmo, que a gente estava muito sem saber como ficaria a situação, né? Como ficaria a nossa situação, era mais contínuo. Uhum. Depois vai diminuindo, né? A gente vai se adaptando, a coisa começou a se desenhar um pouco mais firme para a gente. Uhum. Né? Quem conseguiu sobreviver, sobreviveu mesmo. Era isso, tinha uma organização mínima para conseguir sair do cenário, mas aí ele vai diminuindo. Uhum. Mas isso que ela define, é assim que eu me sinto. Hoje, por mais que eu consiga... Hoje eu faço terapia, mas por mais que eu consiga dizer que eu não estou naquele quadro, né? Essa sensação ainda permanece. Tipo assim, e engraçado que eu vejo colegas também, a sensação que fica assim, não, mas e aí? E aí, o que vai ser amanhã? O que a gente espera? Esse ainda por vir fica ali, aí eu já não sei se é uma memória cognitiva, mas fica ali. Na verdade, tem uma série de coisas aí. Assim, eu poderia falar de um monte de coisas do que você falou aqui agora, mas vou começar de frente para trás, de agora que você falou agora. Então, essa coisa do o que está por vir sim, hoje você pensa que esse futuro incerto pode ser aterrorizante para mim. Então ela está exatamente nesse lugar de que eu não sei se eu dou conta do futuro incerto e totalmente inesperado, eu não sei realmente o que é. Então isso gera uma ansiedade grande, uma preocupação. E aí o que é a preocupação? A preocupação ela é um comportamento mental. É a nossa mente ocupada, se pré-ocupando com uma coisa que ainda não aconteceu, mas que eu preciso me preparar para ela. Uhum. Então, é como se ela quisesse se preparar para algo que ainda não aconteceu e que ela não sabe o que é. Então, imagina a nossa mente se preparando para algo que ainda não aconteceu e que eu não sei o que é. É muito ansiogênico. Eu tenho que pensar em todos os cenários, né? Eu tenho que pensar em todos os cenários e, no geral, eles catastrofizam. Então, eles vão pensar em todos os cenários negativos, né? Que eu brinco que ninguém se preocupa com o que é bom. A gente só se preocupa. Ninguém se preocupa em ganhar na Mega Sena, né? Ninguém se preocupa em achar uma mala de dinheiro. Isso não... ninguém se preocupa. Isso não vai. Isso ninguém se preocupa. Por quê? Porque a nossa mente ela é preparada para nos preocupar com aquilo que possa ser um risco para a gente. A gente tem um instinto de autopreservação muito grande. Então, a nossa mente se preocupa com aquilo que possa gerar dano para a gente. E aí, esse dormir mal à noite é o corpo dela hipervigilante, né? Como se fosse assim, a qualquer momento pode acontecer algo de terrível. Então, ela dorme já hipervigilante, né? Assim, ligada. E aí, ela acorda com esse sobressalto, com as sensações fisiológicas da ansiedade, que é o corpo dela se preparando para uma ameaça. Então, porque ela diz pro corpo dela assim, olha, a gente pode estar em perigo. E o corpo, ele não tem essa capacidade de falar, não, fica tranquila, tá tudo bem. Não, estamos em perigo. Aí ele já acorda pronto para lutar. Por isso que ela já acorda pronta para correr, para lutar, para fugir, né? Então, essa reação que a gente fala que é de luta e fuga. E aí, quando ela dorme mal, ela acorda cansada. E a gente sabe que o sono ajuda a estabilizar o humor. Então, ela fica num círculo vicioso negativo, né? Então, assim, eu durmo mal, e aí eu fico mais suscetível emocionalmente, mais desregulada emocionalmente. E eu durmo mal porque eu tô ansiosa e preocupada. Aí eu fico mais ansiosa e preocupada ainda. E aí eu vou nesse círculo que precisa se quebrar, né? Sim. Sté, que desdobramentos isso teve na tua vida? Você entrou nesse ciclo. Isso afetou que áreas, assim?
Então, ela também fez uma fala que eu acho que foi muito, assim, muito característico que aconteceu comigo, essa irritação. Uhum. Chegou um limite que eu tava assim, eu já não... Chegava o final do dia, eu não queria falar. Na verdade, eu queria, não conseguia. Assim, produzir conversa era muito ruim. Essa época eu era casada e, assim, a profissão do meu ex-companheiro era completamente inverso, né? Não que ele não tivesse que ter dado conta também no campo profissional dele, e deu e muito. Mas, assim, era uma pessoa que não estava com uma... Talvez não vivendo aquele ápice de dar conta de WhatsApp, de trabalho, de professor, disso, daquilo, aula, volta, não funcionou, gravou, tem que postar, gravou, não pôr, o YouTube tombou. E era uma loucura, porque era o que eu estou dizendo, a gente entrou com umas ferramentas que ninguém estava preparado para aquilo. Então, a atenção diária para todas essas demandas não era mais só sala de aula e dar conta de equilibrar o coordenador, professor e aluno. Eram tantas outras demandas que a gente passava o dia todo trabalhando para que a gente pudesse oferecer um serviço mínimo. Então, essa irritabilidade, no final do dia, eu estava assim, no ápice. E aí você sentia que afetava as tuas relações. E aí começa, como eu estava assim, no auge da pandemia, a relação ali social era pouca, mas eu tinha um companheiro em casa. E isso refletia muito. Assim, não foi só esse fator, foram alguns outros, mas esse, assim, eu hoje, projetando, né, analisando, e dentro da terapia também, eu consigo perceber algumas coisas que me aconteceram. Por isso que eu consigo dizer que hoje eu tenho mais consciência do que eu vivi lá atrás. Então, assim, eu me divorciei, né? Chegou uma hora que era um cansaço, assim, realmente intenso. Assim, fisicamente, eu já não rendia mais nada no final do período. Então, assim, de forma bem latente, esse somatório eu consigo perceber que eu tive. Ô, Fernanda, você pode explicar pra gente um pouquinho esses sintomas de ansiedade, os sintomas psicológicos, os físicos ali, o que vai acontecendo com uma pessoa quando vai desregulando? Então, a gente tem ali, quando a gente pensa nos sintomas da ansiedade, a gente tem alguns sintomas que são físicos e alguns sintomas que são cognitivos. Cognitivos é pensamento, né? Então, assim, a gente tem como sintoma físico, muitas vezes, um coração acelerado, a gente tem um suor na mão, uma pele ruborizada, às vezes algumas pessoas têm como se fosse uma sensação de dor de barriga, sabe? De uma dor no estômago, uma dor de estômago, uma dor na barriga. Então, existem ou uma sensação de tremedeira. Então, existem alguns sintomas que são físicos e que, na verdade, esses sintomas, eles são o nosso corpo reagindo ao nosso comando, digamos assim, de alerta, né? E aí, quando a pessoa começa a ter esses sintomas físicos mais fortes, algumas começam a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu tô enlouquecendo? Será que eu tô tendo ataque do coração e eu vou morrer? Será que eu tô, né? Então ela começa a ter pensamentos relacionados a essas sensações, que na verdade é o nosso corpo reagindo mesmo a essa carga toda que a gente está dando para ela de alerta, né? De perigo. Então acho que esse é um ponto importante. E o que ela está aqui contando, né, dessa coisa dela ficar mais irritada, então, a irritabilidade, uma falta de concentração. Então, assim, o que acontece? Se você está alerta porque você pensa que você está em perigo, se eu achasse que eu estava aqui correndo algum risco de vida, eu não ia estar concentrada em vocês. Sim. Eu ia estar concentrada no perigo, né? Eu ia estar concentrada. Se eu achasse que aqui corria risco de entrar um assaltante a qualquer momento, eu ia estar aqui mal ouvindo vocês. Eu ia estar aqui olhando para a porta, porque eu estava aqui, se aparecer alguém aqui, eu tenho que me defender. Sim. Então, assim, você não consegue, só que você não se dá conta disso, assim, que essa falta de concentração, que esse branco na mente, né? Eu esqueço, me faltam palavras, eu ando esquecida, eu tenho um branco na mente. Então, o que é esse branco na mente? A sua atenção não está ali. E se a sua atenção não está ali, você não memoriza. Porque a porta de entrada para a memória é uma atenção. E a minha atenção está nas ameaças, está na preocupação, que eu falei, né? Que é um comportamento. Então, você fica ali se preocupando. E aí, quando você está em casa, né, numa pandemia, que foi o caso que ela falou que foi o fator que foi bem
como se fosse um gatilho ali, né? Que a gente não gosta de usar essa palavra, mas como se fosse um estopim ali para toda aquela ansiedade, ela tá ali na casa dela, na cabeça dela em ameaça, né? Então, existe algo, assim, o meu emprego está em ameaça, a minha saúde, a minha vida está em ameaça, porque, na verdade, ela está falando aqui do emprego, mas também tinha questão da saúde, né? Assim, uma pandemia, então, as pessoas podem morrer, eu posso perder, olha só, eu posso morrer, eu posso perder o emprego, e aí, nesse caso, assim, ela vai ficando preocupada e ansiosa, preciso dar conta disso aqui, essa pressão no trabalho, de a gente tem que renovar, a gente tem que conseguir se renovar, se reorganizar, não sei o quê. E aí tem um companheiro que ela diz assim, que tá ali também, mas vivendo de uma outra forma aqui. Então tem uma coisa de... ele não tá em sintonia. Então tem uma coisa assim, cara, eu tô aqui, desesperada, acordando no meio da noite, achando que a gente tá... E o cara tá dormindo sono dos justos. Ele não vai me entender, né? Então começa a rolar, né? Tem alguma coisa que não tá certa. Tem alguma coisa aqui que não tá rolando, né? Assim, o que é isso? Aí aquela irritação vai ficando maior ainda. Como se ele não tá entendendo que a gente tá em perigo. Ele ainda não entendeu o nível de ameaça disso aqui. Aí começa, ele não me entende, né? Então, não tá, sabe? Então, aí as coisas vão ganhando outras proporções. E vai afetando o relacionamento. Afeta tudo. E a vida inteira, né? E aí, então, lembra que eu falei assim, quando é que a ansiedade se torna um transtorno, né? A palavra transtorno de ansiedade é porque é quando a ansiedade, ela transtorna a sua vida. Então, é isso. Eu começo a ter problemas no trabalho, eu começo a ter problemas nos relacionamentos, eu começo a ter problemas... Então, tá transtornando a minha vida. Vários setores, aí né? eu preciso de uma ajuda, porque a minha saúde mental não tá fluindo, assim, não tá indo tão bem, entende? Só que para quem é ansioso desde novo e nunca identificou isso, é difícil, às vezes, identificar que ela precisa de uma ajuda profissional. Sim. Hoje. E aí... Pode fazer? Esté, quando você tinha essas crises ali de madrugada, você acordava alguém, chamava alguém para te ajudar? Não. E você não tinha medo de morrer, por exemplo? Não, eu conseguia perceber que era algo que estava referente ao momento que eu estava vivendo. E como a gente precisava mostrar que a gente ia conseguir fazer aquilo dar certo, eu segurava a onda, porque eu queria... No outro dia eu estava ali tentando estar zerada, porque é isso, eu não queria imaginar que aquilo pudesse dar certo. Entendeu? Então, assim... anos depois, hoje, quando eu tenho situações de problema, eu sento e brinco com a galera. Não, hoje eu tô com problema. Entendeu? Eu ia falar sobre isso porque nós somos amigas há mais de 20 anos. E ela é o tipo de pessoa que ela só conta depois que tudo já passou. Ela não tem... Ela tem essa dificuldade de chegar e falar, gente, ó, tô num perrengue aqui. Mas é porque ela tem um pensamento de que eu tenho que dar conta. É isso. Exatamente. Ela acabou de falar uma crença importante dela aqui, né? Ela fala assim, não, eu não falo porque eu tenho que dar conta. É isso. Então, se eu penso que eu tenho que dar conta, sou eu. Então, então não existe a ideia de contar para alguém, porque sou eu que tenho que dar conta. Então, essa nunca vai ser uma estratégia dela pedir ajuda. Isso. Quando você tem uma crença forte de que se o problema é meu, a solução é minha, né? Então, assim, se o problema é meu, quem tem que solucionar sou eu não vou pedir ajuda, eu não vou conversar com ninguém, porque não é sobre isso. Né? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma crença, né, de que, problemas divididos são dores divididas, sabe? Sim. Então, se eu divido um problema, eu divido a minha dor, eu certamente vou contar para 70 pessoas, porque aí eu vou ter o meu problema. Tô dividindo para todo mundo. Eu vou fracionar. A matemática não vai dar errado. Eu vou fracionar. Então, mas é uma crença, só esse que é o ponto importante, é uma crença. Isso. Então, assim, ela falou, ela deixou bem claro aqui, não, porque eu tinha que dar conta, eu tenho que dar conta. Então, se sou eu que tenho que dar conta, não faz sentido. Ela nem passa é uma característica forte de pessoas que têm ansiedade ou pode não ser? Não, pode não ser, tá? Não necessariamente todo ansioso acredita que ele tem que dar conta de tudo sozinho. Mas o ansioso, talvez, ele vá muitas vezes acreditar que ele pode até compartilhar, mas ele vai compartilhar com você o problema já te dizendo o que você tem que fazer, porque ele é controlador, então ele quer ajuda controlada, digamos assim, né? Então, eu quero que você me ajude fazendo exatamente o que eu tô te pedindo. Senão você me atrapalha, não me ajuda. Sim.
Então, isso pode acontecer. Então, essa coisa do controle, né, e do pedir, não em todo, mas no geral, o ansioso, ele, nem todos, é muito difícil a gente generalizar, né, mas assim, muitos ansiosos são mais controladores. Por quê? Eles estão olhando para o futuro como uma ameaça e eles querem tentar diminuir esse risco. E como eles pensam que eles podem diminuir esse risco? De alguma forma, controlando a situação. Quanto mais controle eu tiver da situação, e muitas vezes eles acabam se sobrecarregando com esse raciocínio. Sim. Porque se eu quero ter o controle, então deixa que eu monto a grade de horário da escola, deixa que eu arrumo os horários, deixa que eu coloco no YouTube, deixa que eu faço, porque se eu fizer, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou fazer certo. Eu vou dar conta. Isso aqui, aí ela vai se só sobrecarregando. Eu brinco que é ótimo trabalhar com ansioso, porque você passa pra Ele faz tudo. E é verdade. E quando você tem, aí quando você começa a ser tratada com um profissional, assim, é louco que vira a chave. Os últimos problemas, assim, que quando eu, de fato, resolvi fazer terapia, e aí eu comecei a fazer terapia, aí a galera, assim, os amigos, né? Aí eu comecei, não, senta aqui que eu preciso te contar meu problema. Porque minha terapeuta disse que eu preciso contar os problemas, então agora eu quero contar para todo mundo que eu tô com problema, entendeu? Não tá dando para resolver, porque é isso. E virou real, assim, tô brincando, mas a chave é essa. Era assim, gente, eu tenho problema, tá ok, não tá dando para resolver isso aqui agora. E contar isso antes do problema estar resolvido. E dizer assim, ó, tô frágil, quero a ajuda aí dos colegas, porque não tá bom. Porque é isso, porque você escuta dela, né? Paula, um beijo para você. Maravilhosa. Não tá bom. E também, assim, dá para lidar com não tá bom. Entendeu? E só que você não assim, precisa dar conta. Você não precisa dar. Ela fala pra você, mas e aí? Não pode deixar para resolver qual depois? Qual é o significado, então? Mas esse é um ponto importante, né, no ansioso patológico. Assim, qual é o significado de não dar conta de tudo, né? Quando eu não dou conta de tudo que eu deveria dar na minha cabeça, né? Então, assim, se eu penso que eu tenho que dar conta disso aqui tudo, e eu não dou conta disso tudo, eu me vejo como uma pessoa... Ela até falou que, assim, fraca, né? Ela falou, gente, então, eu tô frágil, que você falou, né? Então, assim, eu me vejo como uma pessoa frágil. E aí, eu não quero que as pessoas me vejam como frágil, eu não quero me ver como frágil. Então, eu preciso arrumar estratégias para isso aqui não aparecer. Então, é aquilo que eu tô falando, assim, a gente subestima a nossa capacidade. Então, eu sou frágil, a pandemia é uma grande ameaça, essa reestruturação aí do trabalho, né, virar online, né, então assim, é uma grande ameaça para mim, fora a questão das doenças e tudo, né, do vírus e tudo mais, então tudo isso é uma ameaça e eu sou frágil. Só que eu é que tenho que dar conta sozinha das minhas coisas. Então fica uma preocupação mesmo, porque eu sou frágil, isso aqui é uma grande ameaça, como é que eu faço? Né? E aí quando você entende que não dar conta de tudo não significa ser frágil, significa ser humano, porque nenhum ser humano dá conta de tudo, mas muitos assim falam, olha, ok, eu entendo isso racionalmente, mas emocionalmente eu penso que se eu não dou conta de tudo, eu sou fraco, eu sou frágil, e eu não quero isso para mim. Então esse é um trabalho terapêutico importante, né? De você mostrar emocionalmente para ele, né, que isso é um pensamento, ele pensa que quem não dá conta de tudo é frágil e mostrar frágil. Aí tem aquela coisa, se eu mostro a minha fragilidade, o que entacontece? Eu ia se entender que é ser humano, né, que tem vulnerabilidades e todo mundo vai estar todo mundo também passando os seus, né? Mas quando eu comecei a terapia, foi assim, uma das coisas que ela já começa tentando me ajudar, que era o ponto assim principal para mim, né? Mas é porque também naquele período estava todo mundo muito fragilizado, né? Então você tinha a responsabilidade de equalizar a coisa. Então você via as pessoas olhando, e aí? Aí tu olha para o colega coordenador, e aí? A gente precisa no e aí? A galera tá esperando que a gente dê algum resultado. Vamos sentar e pensar o que a gente vai fazer. Então, esse e aí era o que a gente precisava naquele momento. Não, vamos lá, vai dar, vamos lá, todo mundo junto. Então, é isso. E isso gerou para mim, né, um desgaste enorme.
Se preparar para a batalha. No funcionamento da ansiedade, que é a nossa intolerância à incerteza, né? Isso. A gente não tolera o fato de que a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. E uma das estratégias, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é que a gente não tem certeza de nada. A gente faz planejamentos, a gente, né, espera ali, faz um movimento para que alguma coisa aconteça, mas a gente não tem garantia nenhuma de que aquilo vai acontecer. Uhum. Então, essa intolerância à incerteza, ela precisa ser trabalhada de uma forma que, cara, eu preciso tolerar o fato de que eu não sei se vai dar certo ou não. E isso faz parte da vida, né? Eu não sei. Hoje eu fiz um planejamento que é ir para casa, né? Meu planejamento é sair daqui, pegar o metrô, chegar em casa em segurança. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer? Não, isso é um planejamento. Pode ser que eu pegue um engarrafamento, eu não chegue, pode ser que chova e aí alague, e aí a cidade pare, igual já teve, a gente não consegue sair do lugar. Então, quando eu começo a tolerar de que eu não sei exatamente o que vai acontecer, isso me dá um pouco de alívio com relação a esse funcionamento de tentar controlar tudo. Não, eu não controlo. E essa aceitação também permite que outras emoções venham também? Né? Como é que foi a tua primeira sessão de terapia? Não, eu fiz a entrevista, né? Uhum. Aí a entrevista eu nem aguentei falar, eu só chorava. Aí eu ficava para ela assim, eu não sou essa pessoa. Aí eu chorava. Aí eu, não, mas eu quero te dizer que eu não sou essa pessoa. E ela ria, né? Ela ficou... Porque são olhando. 20 anos de amizade, se eu vi você chorar 2 vezes, foi muita coisa. Então eu imagino que isso tudo tava ali. Não, ali, assim, eu falei, não, eu vou me permitir, chega. Eu não tenho que mais lidar com nada que eu não esteja conseguindo lidar sozinha. Mas foi um processo de aceitar ali que você não estava dando conta. Foi. Uhum. E foi engraçado, foi mais porque é isso que ela disse. A gente deu conta, né? Tanto é que estamos aqui, as empresas que eu trabalho, graças a Deus, sim, a gente tinha gestões eficientes que conseguiram, né, ser solidária com o funcionário, a gente segurou todo mundo, mas a galera hoje ainda paga essa conta. Então, assim, muito mais do que talvez os problemas que eu precisasse hoje, talvez, encarar a terapia, foi olhar o outro e falar assim, cara, a galera tá muito zoada. Uhum. Assim, de falar para a colega, fala, você tá cansada, você tá cheia de coisa aí, passa alguma coisa que eu te ajudo, que eu tô mais folgada. Ela virar para mim e chorar e falar assim, eu nem sei o que te passar. Sim. E aí tu fala assim, caraca. Eu acho que a ansiedade, ela traz uma exaustão mental, Isso. porque tua cabeça fica 24 horas te cobrando alguma coisa. Entendeu? Então, assim, você dorme e não descansa, porque não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Uhum. Imagina, você o tempo todo se cobrando que você tem que fazer alguma coisa, que tem que dar certo, que você não pode errar, que muita gente depende de você. E algumas Então- coisas não eram só preocupações, né? Também salário, imagino que tenha atrasado, outras coisas do Não, tipo que tenha as acontecido. 2 empresas que eu trabalho até hoje, né, que eu sempre estive lá, a gente equalizou, conseguiu manter, depois vieram as propostas do governo federal de Uhum. adesão, né, porque, assim, o gestor ele tem uma gordura, né, mas o medo aonde era? Você tinha um limite, Sim. um teto ali que se Uhum. passasse, a gente O que começa eu vou a quebrar. fazer, né? Como inúmeras empresas quebraram, que assim, foi indo, se imaginou que seriam 15 dias, 30 Uhum. dias, 45, um ano. Vocês ficaram quanto tempo nessa situação online? A gente só parou os primeiros 15 dias, quando a gente tem o pronunciamento oficial do governo, a gente para os 15 dias, esse a gente não funcionou. Quando ele prorroga por 30 e aí coloca na frase, no discurso, indeterminado, Uhum. aí a gente já começa a se movimentar. Eu acho que a gente ficou um ano e pouco. E quando a gente volta no semi. Aham. Aí a gente estava no presencial, mas no online também. Era dividido. Duplamente. Isso. trabalhoso. E aí Uma nova se preocupação. achou que como voltaria para o gerenciar. presencial mais folgado, mas não era. Aí o cara precisava dar. Caramba. Então, assim, um outro fato que eu sempre brinco que me chama a atenção, né? Hoje da gente. O WhatsApp do trabalho, né? A galera ficou com essa ansiedade. É muita Sim. coisa. Tocou, tu fica... Meu Deus. Aham. Já dá um friozinho Que na vai barriga ser? ali de. Isso era, assim, um clássico pra gente, Uhum. né? Então, essas coisas... é um pico mesmo. Tu vai lá em cima. É porque acaba que... Então, assim, o WhatsApp, que era um estímulo neutro,
né? Assim, o que a gente chama de estímulo neutro? Não gerava emoção nenhuma, era só uma... Se tornou um estímulo aversivo, porque ela passou assim, a qualquer momento eu posso receber uma mensagem bomba. Então, se eu penso que a qualquer momento eu posso receber uma bomba desse telefone, o telefone que era um estímulo neutro passa a ser um estímulo aversivo. Tipo, não quero nem ver, não quero nem... Quero, o barulhinho do WhatsApp me desespera, gera em mim sensações fisiológicas, porque eu penso que pode ser uma bomba. Então, se eu penso que pode ser uma bomba... isso acaba se tornando aversivo, né? Então, não quero nem mexer no telefone. E, Fernanda, que estratégia a gente usa para conseguir lidar com essa ansiedade? É a aceitação das emoções? O que a gente pode dar de dica? Então, acho que tem algumas coisas importantes, né? Se a gente for... Primeiro, acho que é a pessoa entender que a ansiedade, ela se torna um problema, né? Como eu falei, quando ela começa a causar prejuízo na vida da pessoa. E aí essa preocupação no geral, essa coisa de será que eu vou dar conta de algo que ainda não aconteceu e que eu vejo como uma catástrofe? Então, eu estou subestimando a minha capacidade, estou me colocando como frágil, como fraca, como não preparada, como não pronta, como vulnerável para algo que ainda eu não conheço, não sei exatamente o que é. Então, se a gente for olhar, a gente pode olhar pelos dois polos. O polo da ameaça, de você olhar, será que isso aqui, qual é a probabilidade disso acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu? Às vezes que isso aconteceu, como eu lidei? Qual foi o tipo de prejuízo que isso me causou? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com coisas que nunca aconteceram. Ou que a chance de acontecer é mínima, muito remota. Ou que não está nem ao alcance dela, né? Então, eu estou preocupada que possa acontecer alguma coisa com alguém que nem... eu estou preocupada com a saúde do meu tio, sei lá. Né? Então, assim, uma coisa que não está nem ao meu alcance. Então, acho que uma das coisas é você olhar o que é essa ameaça. A outra coisa é você olhar para você. Será que eu sou tão frágil assim? Né? No caso dela, poxa, na hora do furacão, eu dei muito conta. Então, assim, o que acontece que agora eu estou me achando frágil para seguir em frente? Não será que eu sou frágil mesmo? Né? Que evidências eu tenho dessa fragilidade? Fragilidade a ponto de não conseguir dar conta. Então, eu acho que também se rever, se ressignificar nesse lugar de será que eu sou frágil a ponto de não conseguir? Ou será que eu tenho as minhas fragilidades, mas isso não me tira a capacidade de resolver problemas? Né? Então, acho que também tem esse lugar, né, de será que eu realmente não consigo? E aí tem outras coisas que ajudam, como atividade física, por exemplo, é algo que é ótimo para quem tem uma ansiedade a mais, assim, porque você se reorganiza. Então, a atividade física é bom, dormir, né, tentar dormir bem é bom. Ter um sono de qualidade. Ter um sono de qualidade. Então, trabalhar para esse sono de qualidade, que às vezes não é fácil. É bom fazer uma higiene do sono. Existem algumas coisas, mas eu acho que quando você avalia o que você está colocando como uma ameaça e coloca aquilo no lugar dela, sabe? E entender que, assim, muitas das vezes o que eu estou colocando como uma ameaça é uma hipótese e não uma verdade. Né? É uma possibilidade. E, assim, e aí você se organizar toda por uma possibilidade é algo que é isso. Você já se ocupa, porque você está se preocupando. Então, é entender o que me gera ansiedade e trabalhar em cima das possibilidades em relação a essas situações e entender quem eu sou nessa história, entende? Isso ajuda muito. Eu estou ansioso, eu não sou um ansioso, né? Também é uma coisa... assim, é uma coisa de... Eu estou ansioso, mas o que está me gerando ansiedade? Né? Então, assim, eu estou ansiosa porque eu preciso montar uma aula para amanhã de manhã. Quantas vezes você já montou uma aula de um dia para o outro? Quantas vezes essa aula saiu tão ruim a ponto de... O que de pior pode acontecer? Quantas vezes você perdeu o emprego porque você montou uma aula que não foi tão boa? Ou o que é uma aula... Entende? Então, você começa a colocar em perspectiva também, né? E, assim, se você não tem uma aula tão boa assim... o que de pior pode acontecer? Ela está falando da perspectiva do professor, mas às vezes o aluno, né, é um desespero tirar um 0. Tá, e aí eu atendo muito adolescente no consultório e falo, tá bom, vamos supor que você tire um 0 nessa prova. O que de pior pode acontecer? Ele nunca arrumou um emprego. Mas só tá, o seu 0 na prova de história vai fazer com que você nunca arrume um emprego. Né? Então, assim, quando a pessoa vai entendendo ali, é isso, ela acha que se eu for muito mal,
eu nunca vou ser capaz de conseguir um emprego, porque eu nunca vou ser bem-sucedido. Sim. Entende? Então, assim, porque quando você entende que dar uma aula, né? Assim, eu também sou professora, então se eu penso assim, tá, o que pior pode acontecer? Eu não dar uma aula tão boa. Uhum. Tá, aí você tem várias perguntas, né? Quantas vezes você não deu uma aula tão boa? Esse tema é um tema que você domina? É um tema que você não domina? Então, essa sua insegurança é porque é algo novo? Se é algo novo, aí é aquela história de eu não me sinto tão preparado. Você pode se preparar? Não, né? Então, tem várias perguntas que você pode ir fazendo que vai te ajudando. Mas a maioria das vezes, quando ele olha ali e coloca, ele fala, realmente. Difíceis são as situações que te colocam num lugar de perigo real e de risco de passar fome, porque é isso, tá? E se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Não, eu não vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel, aí eu vou perder o meu apartamento, eu vou ter que voltar a morar na casa da minha mãe, e minha mãe vai ter que... Aí você vai vendo a pessoa, depois ela demora e fala, eu tô achando que isso tá um pouco... Tá exagerado. Por quê? Porque, no geral, o preocupado, ele não faz isso. Ele não para destrinchar o pior. Porque só o incômodo do eu tenho que preparar uma aula para amanhã e eu não vai dar tempo, é tão desesperador que ele fica aqui. Mas a verdade é que se ele destrincha, tá, o que é o de pior? Realmente o pior mesmo tá bem distante, né? Assim, em termos de catástrofe. E aí, Tem umas cenas do This Is Us que o Randall, esqueci o nome da mulher dele, Beth, e eles ficam... pela criação das crianças ali e tal, o que de pior pode acontecer? E eles começam, né? Não, pode acontecer isso, pode acontecer. E aí eu assistindo com a minha mãe falou assim, nossa, mas isso não é uma tortura, não? Da pessoa ficar ali imaginando o que pode ruim de acontecer? Eu falei, não, porque ela tá entendendo o que é real, o que não é, o que ela pode fazer quanto a isso. Então, depende do olhar, exatamente. Não que a sua mãe esteja toda errada, não. Né? Depende do olhar. Eu acho que se você pensa no pior, no sentido de colocar em perspectiva, pode ser bom. Quando você pensa no pior, no sentido de ferrou, é isso que vai acontecer, você já sai daqui... na verdade... Não, mas no afirmando, tem um potencial ali. Não, mas no diálogo deles era isso. Era isso, eles estarem conversando, aliás, dialogando. Série, muito bom. Série maravilhosa. Uma das melhores. Porque eu acho que a ansiedade, ela traz isso, essa forma de ver o mundo muito negativa, onde tudo dá errado. E onde o pior vai acontecer com a gente sempre. A gente não trabalha com um cenário, tá, mas isso não aconteceu uma coisa tão horrível. A gente trabalha sempre com um cenário muito negativo, muito catastrófico. Então, esse é um pensamento característico da ansiedade. Eu acho que isso que a Fernanda está falando é a gente ponderar sobre essas catástrofes, sobre essas possibilidades, quais as chances delas acontecerem, porque muitas vezes elas não vão acontecer. Na maioria das vezes, elas não vão acontecer da forma como a gente projetou. Eu acho que existe uma ansiedade que ela é funcional, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu quase nunca venho para essa parte do Rio, né? É mais longe um pouco da minha casa. Então, será que não vale a pena sair um pouco mais cedo, né? Então, essa programação, né? Que é um olhar para o futuro, né? Ali, te ajuda a te organizar, né? Então, talvez eu não consiga marcar os pacientes hoje, porque não vai dar tempo. Então, já vou desmarcar com antecedência, já vou... Então, essa ansiedade que te organiza, né? Então, eu vou dar um tema novo, vou dar uma aula de história nova, um tema que eu ainda não dei. Então, não dá para preparar na véspera. Então, essa ansiedade de não vai dar para preparar na véspera, um tema que eu nunca dei de aula, que eu não tenho nada prontinho ali, né? Então, que horas que eu posso? Aí você olha lá no seu calendário da semana e vê que horas você pode. Esse é legal, né? Assim, de você estar se organizando, de você estar planejando, pensando que, né, existe um futuro. Mas existe um futuro que, quando eu programo, dá certo. E uma coisa que você falou sobre exercício físico, eu imagino que a pandemia foi muito pior por isso, né? Porque a maioria não podia fazer. Eu cheguei a fazer um tempo online, mas a maioria não tinha saco para ficar fazendo mais nada online. Às vezes um autocuidado que a pessoa tinha, que era andar na praia, caminhar na praia, não podia fazer. Né? Então, eu imagino que o teu autocuidado também deve ter ficado... Era nulo, né? Nulo. Você trabalhava 24 horas por dia, né? E quando dormia, ainda estava sonhando com coisas da escola. Eu trabalhava, ponto. E aí, qual que é a importância, Fernanda, desse autocuidado? Então, eu acho que nessa situação, ela realmente entrou num lugar de como se ela estivesse numa guerra, né? Assim que ela estava se vendo ali, né? Eu tô numa guerra. Então, agora, quando você está numa guerra, pensa numa guerra real.
é sobrevivência. Eu tenho que, né? E foi, né, naquela situação, era a sobrevivência do trabalho de vocês, Dia, né? sim, foi. Sobrevivência de pessoas também, né? Você teve uma amiga que ficou internada em estado gravíssimo, né? Foi, ela foi professora também, né? A gente parou, a gente precisou fazer uma reunião, tal. Ela já chegou muito, muito resfriada, né? Ela foi um dos primeiros casos de Covid que a gente ainda não tinha protocolo, né? Uhum. Então, ela ficou 30 dias internada, entubada, naquelas primeiras levas lá, assim, que oficializou a coisa e que você não sabia como proceder. E a gente navegando lá, né? Então, assim, foi esse caso. E é exatamente o que você define, né? Era o medo da doença, né? Iminente de morte, porque tiveram alguns colegas nessa situação. Era o medo de isso, você está desempregado. Era o medo da galera não sobreviver ali, porque, independente do cenário, você tinha que arcar com as suas responsabilidades. E é isso, é um setor de serviço, de prestação de serviço que, dentro do todo, é o primeiro que você vai cortar. Uhum. Né? Então, essas falas, elas são bem ansiogênicas, né? Aquela fala assim, eu tenho que dar conta, porque, assim, eu tenho que dar conta. É a primeira coisa que cortam. Então, assim, era isso que a gente pensava. Então, esses pensamentos, a primeira coisa que vão cortar são a gente. A gente tem que dar conta disso aqui rápido. Então, assim, é muito ansiogênico. Então, não que não fosse, né? Mas, assim, a nossa forma de pensar, ela vai influenciar muito na situação, a maneira como a gente vai sentir. Não que não fosse uma situação ansiogênica para todos, mas dependendo de como você colocava ali na sua cabeça aquilo ali, era mais ansiogênico ou menos ansiogênico. Então, ela coloca assim, você precisava, né, ser responsável, ela tinha uma responsabilidade, então ela tem essa coisa forte de que eu preciso ser responsável pelo meu setor, pelo meu grupo, pelo meu... Então, essa sensação de que, né, eu sou responsável por um grupo, não é só por mim, né? Então, eu tenho que dar conta de mim e de outras pessoas. Então, isso vai dando um peso pro ansioso, que é isso, que uma hora ele acaba desmoronando, assim, porque fica pesado demais, né? Mas ter um cargo, você vai percebendo, né, que a fala dela, né, quando ela relembra, e a gente coloca, ela pensava coisas que eram extremamente ansiogênicas, extremamente pesadas. E aí realmente vai ficando mais difícil. E dentro de um cenário extremamente complicado, né? Todo mundo tentando sobreviver aí. E eu acho que é isso, era o tempo indeterminado. Também. Mas é importante isso, assim, a forma como a gente pensa, entende? Então, e é muito interessante que o meu marido ficou internado na pandemia uma semana, e aí quando o médico dele me ligou para me dizer que ele ia ficar internado, eu virei e falei assim, que bom. Aí ele falou, é sério? Eu falei, maravilhoso. Porque o meu pensamento, então não tô dizendo que eu tô certa, entende? Mas, porque eu sempre falo isso, não é que um pensamento é certo ou ele é errado, mas o pensamento gera as nossas emoções. O meu pensamento era, ele vai estar no melhor hospital do Rio de Janeiro, sendo assistido pelos melhores médicos. Eu aqui em casa, sozinha com ele e com os nossos 2 filhos, sendo que um bebê de 2 anos, só nós 4 ali, para eu dar conta, eu não ia conseguir ser enfermeira dele, né, e dar a assistência que ele precisava, porque a gente tinha um bebê que não comia não faz nada sem a gente. Eu falei, eu prefiro ele aí, sendo assistido por profissionais que vão dar conta dele, do que aqui, comigo, que sou a única adulta da casa, fora aí são 2 crianças, que não vou dar conta disso aqui. Então eu fiquei feliz. Assim, eu não queria que ele, obviamente, eu não queria que ele tivesse falado. Mas pensar que dentro desse cenário, para mim era maravilhoso, era um alívio saber que ele estava no hospital. Mas se você tivesse pensado, não acredito, e não, agora? É isso, eu poderia pensar. Gente, como é que eu vou dar conta? Do hospital pro cemitério, sei lá, né? Então daqui, né, será que ele vai ser entubado? Será que ele sai dessa? Você ia ficar preocupada. Eu não ia conseguir relaxar com os meus filhos ali, né? A preocupação, ela vai existir, não tem jeito, né? Mas como você pensa. Mas eu não entrei nesse lugar. Eu entrei no lugar de que ele estaria tendo a melhor assistência e que ele sairia de lá bom,
para me ajudar com aquelas crianças que estavam em casa. Você conseguiu ter um pensamento que não piorou a tua ansiedade. Exatamente, né? não piorou a ansiedade. Tanto que as pessoas falam, mas como é que você tá calma? Eu falava, gente, ele tá... É isso, eu pensar que... Talvez ele nem tivesse, tá? Mas eu pensar que ele estava no melhor hospital, pensar que ele tinha os melhores médicos, talvez nem fossem, mas eu achava que era, me ajudou muito a ficar tranquila, entende? Entendi. Então é uma forma de pensar, que não é certo ou errada. É só uma forma de pensar. Sim. Gera emoções, né? Sim, isso são estratégias que a gente aprende na terapia, né? Quando a gente vai fazendo... A gente já vinha conversando há muito tempo sobre terapia, né? Mas a gente também sempre fala aqui nesse podcast que não dá pra romantizar que todo mundo pode fazer terapia. A gente sabe que às vezes a pessoa tem uma questão financeira, alguma coisa que vai impedir de fazer. Mas o que você considera que hoje é um diferencial pra você ali depois de entrar na terapia, de começar a se conhecer melhor? Então, depois desse período todo com a terapia, hoje eu já consigo bem com tranquilidade dizer... eu acho que... qual é o pior cenário? O pior cenário hoje, depois daquele, pra gente, hoje não existe. Então, eu acho que é mais tranquilo. O que a gente hoje ainda enfrenta é hoje eu vejo na equipe, né, nos colegas, na profissão, esse desgaste mesmo. E aí eu não sei se a gente pode definir como ansiedade, mas é um desgaste mesmo. Você acha que é um resquício Resquício, da época? a gente somatizou bastante coisa, né? Eu acho que a gente não parou. Então, a galera é um pouco mais cansada em relação a isso. Se você sentar com o outro, a gente consegue perceber, a gente brinca, a gente cansava em dezembro, mas a gente hoje cansa na metade do ano. Por que isso? Mesmo porque você tem hoje um público também com problemas emocionais também bem grandes. Então, o nosso público de 6º, 7º, 8º ano também é uma galera que vem né, de ensino médio que pagou a conta. Todo mundo pagou. As crianças voltaram diferentes. Bota né? todo mundo numa sala. Né? O professor aqui, o gestor da turma. O aluno com as demandas dele. Hoje, nenhuma instituição que se preze pode deixar de ter uma psicopedagoga para acolhimento. Que, eventualmente, você manda o colega para lá. Você manda o aluno para lá. Por quê? Porque é isso. Hoje a gente continua... Hoje a gente voltou no 100% presencial, mas as demandas emocionais dessas pessoas, né, dessas crianças, hoje, eu consigo dizer assim, na prática, estou no mercado há alguns anos e sempre dei aula, é diferente. Mas você observa que elas estão mais ansiosas? Mais ansiosas, muito mais ansiosas. Né? Você tinha um aluno que encarava muito mais processos avaliativos, você tinha um outro aluno ali mais específico. Hoje você tem questões de falta, de encarar. A gente teve logo assim que voltou uma parte que não conseguiu voltar. Por medo. Por medo. Então, assim, hoje a gente ainda vive esse resquício mesmo dessa realidade que afetou todo mundo. Mas te respondendo, eu acho que hoje eu encaro. Hoje eu sou muito mais tranquila em relação a isso. E eu resolvo na segunda, que hoje é meu fim de semana. Ótimo. Parei não tá mais hoje. 24 horas. Não tô. Isso aí na segunda, tá, galera? Mas na segunda a gente resolve. Essa importância de saber colocar o limite, né? Isso. Os limites voltaram, a gente consegue restabelecer eles. E hoje, para mim, eles são bem estabelecidos. Então, na segunda, a gente resolve. Não precisa ser hoje. Então, isso é bem bacana. A terapia me ajuda nisso. Mudou o senso de urgência, né? Muda, total. Então é isso, a gente está se encaminhando para o final. A gente quer agradecer muito de você trazer aqui a tua história de um momento que foi tão difícil para todo mundo, que a gente sabe, e que às vezes a gente não tem essa perspectiva, né, de quem trabalhou ali numa escola nesse momento, de como é que foi, e a gente nem entrou nesse assunto, mas ainda por cima lidar com as demandas emocionais dos pais, dos alunos e tudo mais. Deve ter sido bem difícil. Foi. E deve ter sido muito difícil. E te agradecer por ter vindo. Sabe, você quer dar um recado para quem está passando por um momento de ansiedade? Eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Talvez a terapia ainda não é acesso para todo mundo, mas
é dolorido olhar para dentro em alguns pedaços ali. Mas eu acho que o autoconhecimento, assim, eu acho que é leveza mesmo, uma paz que às vezes a confusão de pensamento não deixa você ter, é muito bacana. Que a gente possa um dia ter acesso a essa realidade para todas as pessoas, elas entendam como é fundamental esse restabelecer limite, se olhar, se desculpar, se perdoar. E a terapia, ela faz isso comigo hoje. Então, assim, obrigada a vocês pelo convite, foi muito bacana. Só para complementar, eu acho que a rede de apoio também, né? Isso, que a gente começa isso aí foi fundamental. a olhar com muito carinho tudo muito, isso, né? Muito. E, Fernanda, o que você deixa de mensagem, assim, para quem enfrenta ansiedade, quem está passando por isso? Então, eu acho que é importante entender que é isso, acho que a ansiedade ela é parte da condição humana, a gente não quer tirar a ansiedade de ninguém, às vezes as pessoas chegam no consultório falando, eu quero me livrar da ansiedade. Não se livre dela, não queira se livrar dela. Ela te ajuda a você se preparar para momentos importantes, né? Então, se você não tem nenhuma ansiedade, talvez você não consegue nem sair da escola, se você não tem aquela ansiedadezinha de, pô, eu tenho prova, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer trabalho, né? Eu tenho que fazer. Então, porque lembrando da ansiedade, que é esse lugar de organizar você para o futuro, então você se organizar para as suas provas, organizar para a sua agenda, então, organizar para uma entrevista de emprego, né? Eu tenho uma entrevista de emprego, peraí, qual é o lugar que eu vou... Deixa eu descobrir qual é a empresa que eu estou indo, né? Ou, né, ela professora. Então, assim, qual é a escola que eu estou indo fazer uma entrevista, né? Qual é a cultura dessa escola? Então, essa ansiedade que te faz olhar qual é a escola, olhar qual é a cultura da escola, entender um pouco para chegar ali preparado, né? Então, sei lá, as pessoas... A gente teve o Rock in Rio há pouco tempo, né? Esses shows grandes. Colocar uma roupa... Essa ansiedade de que roupa eu vou, mas não só uma estética, mas vai estar quente, colocar uma roupa fresca. Isso pode ser importante e saudável. Então, existe uma ansiedade que faz você não dirigir na estrada com uma chuva terrível e fala, não, peraí, essa estrada está chovendo muito, eu posso parar o carro aqui, é perigoso e eu vou amanhã. Então, entender que existe uma ansiedade que ela te ajuda, mas existe uma ansiedade que se está causando mais irritabilidade, se está te dando essa sensação de falta às palavras, não estou conseguindo lembrar as coisas, essa dificuldade para dormir, eu deito na cama, minha mente não para, o meu corpo está exausto, mas a minha mente não consegue desligar, então eu custo a dormir, eu descontrolo na comida. Então, assim, eu acho que essas sensações, quando elas aparecem com uma frequência grande, uma intensidade, então, qual é o ponto, né? É uma intensidade alta e uma duração longa, vale a pena procurar ajuda. Perfeito. E não deixar chegar também, às vezes, a um nível de um burnout, alguma coisa do tipo, porque né? às vezes pode acabar virando um burnout, né? A pessoa vai se entregando tanto ao trabalho e é tanta demanda que daqui a pouco ela para de funcionar também. E aí, às vezes, quando chega num nível muito alto, você tem que tirar realmente a pessoa daquele lugar, né? Daquele ambiente estressor. Né, se vocês falam do burnout, né? Então a pessoa tem que sair daquele ambiente estressor. Então, muitas vezes, isso é ruim para a pessoa e para a empresa, né? Porque ela tem que se desligar. Mesmo que seja um afastamento temporário, né? Então, que seja, mas ela tem que sair dali, ou uma relocação. É sempre muito custoso, não só emocionalmente e financeiramente. Então, chegar nesse lugar acaba indo para um outro nível, digamos assim, né? De complexidade até. Então, se olhem, se organizem, cuidem das suas emoções. A gente queria agradecer vocês que ficaram até aqui, pedir que vocês se inscrevam no canal, que encaminhem conteúdo para quem precisa ouvir, né? E Fernanda, dá seu recado, gente, suas redes, materiais, o que você tem. Dá meu recado onde eu tô. Então, eu tô no Instagram mais, assim, eu tenho um canal no YouTube que eu imagino que seja parecido com o do Instagram, que é fernandacoutinho.c de centro, A de atendimento, vai botar. T de terapia, até eu preciso pensar, e C de cognitivo. Então é fernandacoutinho.catc. Eu acho que é o mesmo canal no YouTube, o mesmo canal no Instagram e no Facebook, enfim, tô por aí. Só ainda não tô no TikTok, confesso. Uma hora eu entro. Em algum momento chegar lá. Sim. Lá. Obrigada, gente. Foi incrível. Obrigada, gente. Obrigada.